Chama todo mundo. Quer que eu fale aí? Eu chamo ele? Vai. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vai ficar. André Luiz Rezec. Ah, Claudionor Risse. Presente. Dorival de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernando César. presente. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Corrêa, presente. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo número legal, invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que, em pé, ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Foge a luta, nem tem ninguém que adora a própria morte.
Solicito ao primeiro secretário, vereador Claudionor Risse, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Das comunicações, telegramas do Ministério da Saúde informando o repasse de verbas de convênios para o município de Barretos. Os telegramas ficam à disposição dos senhores vereadores e da população na Secretaria da Casa. Solicito ao vereador Claudionor Risse que proceda à leitura do edital número 564, que convoca para amanhã a audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por favor, primeiro secretário, vereador Claudionor Risse. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, edital número 564 de audiência pública. Existo Hélio Fernandes César, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, considerando que tramita nesta Câmara Municipal o projeto de lei número 59 de 2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2009 e da outras providências. Considerando que a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo 9 da Transparência, Controle e Fiscalização, seção 1 da Transparência da Gestão Fiscal, dispõe verbes, abre aspas, artigo 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Fecha aspas. Faz saber que, em cumprimento ao supratranscrito dispositivo legal, ficam os senhores vereadores convocados para a audiência pública a realizar-se no dia 13 de maio de 2007, terça-feira, às 20 horas, na sede desta Câmara Municipal, para discutir com as autoridades e a sociedade barretense o projeto de lei em questão. Registre-se e cumpra-se, afixando-se no local público do costume e distribuindo-se cópias aos senhores vereadores. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 5 de maio de 2007, eu, Claudionor Risse, secretário, fiz digitar o presente digital e subscrevi assinando. Existo Hélio Fernandes César, presidente, assina finalmente. Ofício número 416/2008, de autoria da Prefeitura Municipal de Barretos, que encaminha cópia dos procedimentos administrativos referentes ao Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego no município de Barretos, desenvolvido no período de janeiro, fevereiro e março de 2008, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa.
solicito aos vereadores Sebastião Rodrigues Oliveira, Mandioquinha, Olímpio Jorge Nabem, Euripinho e João Alberto Minaré, que, por favor, encaminhem até o plenário dessa casa o secretário, excelentíssimo senhor secretário de Finanças, Robson Couto. A presença do secretário de Finanças se dá em virtude de requerimento aprovado por esta casa em sua última sessão, no qual ele está convocado para prestar esclarecimentos sobre os assuntos que citaremos posteriormente. Gostaria, enquanto o secretário não chega, de aproveitar a presença do público na nossa casa, tendo em vista ontem a ocorrência do Dia das Mães, fazer uma singela homenagem à dona Eujácia, que é a nossa frequentadora mais assídua e presente aqui na Câmara Municipal. Dona Eujácia, meus parabéns e de toda a casa pela passagem do Dia das Mães. Vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhor presidente, boa noite. Eu solicito a Vossa Excelência um minuto de silêncio, pois nesse final de semana nós tivemos aí a triste notícia e acompanhamos a morte de 2 jovens que causou tristeza em toda a nossa população, pessoas conhecidas da nossa cidade. Por isso solicito um minuto de silêncio em memória aos mesmos. Primeiro, Robinho. Primeiro você coloca as regras, fala o tempo que ele vai falar e fala do que ele vai falar. São esses que estão aqui no ofício de assuntos. São só esses assuntos. E ninguém pode aparteá-lo enquanto ele estiver explanando. O vereador, o secretário Robson Couto, foi convocado por esta casa para estar presente na noite de hoje para tratar de 3 assuntos. Primeiro, sobre os descontos de empréstimos feitos em folha de pagamento dos funcionários públicos e repassado ao banco, uma modalidade conhecida como empréstimos consignados, os repasses efetuados ao Instituto de Previdência do município de Barretos, aquele feito pelos funcionários, descontado em folha dos funcionários, e o depósito da contrapartida do município, e aos pagamentos efetuados ou não aos fornecedores usuais da administração. Nós acordamos
que o senhor secretário usará a palavra por 20 minutos para tentar elucidar os 3 assuntos aqui levantados. Posteriormente, os senhores vereadores terão direito a fazer 2 perguntas, no prazo de 2 minutos, com direito a uma réplica. Então, esse é o procedimento que será adotado pela mesa em comum acordo com todos os senhores vereadores. Com a palavra, o nobre secretário Robson Couto. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui representada nesta casa, pessoal de casa que porventura possa estar nos vendo neste momento. Bom, boa noite a todos. O objetivo da minha vinda aqui, como o presidente já mencionou, eu fui convocado para estar prestando alguns esclarecimentos sobre esses 3 assuntos mencionados, com relação ao empréstimo consignado, a questão do repasse para o Instituto de Previdência, né, o IPMB, Instituto de Previdência do município de Barretos, com relação a pagamento de fornecedores também. E eu quero dizer que é uma oportunidade, eu acredito ser uma oportunidade extremamente importante, porque nós teremos aqui a oportunidade de estar esclarecendo todas e quaisquer dúvidas que, porventura, possam pairar aí sobre esses 3 temas, que eu estou à disposição dos senhores vereadores aqui para poder estar esclarecendo, à disposição da população, à disposição de todos aqueles que estão nos vendo neste momento, até porque eu entendo que essa é a função mesmo, né, que é a minha obrigação. Estou vindo aqui cumprir a minha obrigação como servidor nomeado que sou pelo prefeito, mas não deixo de ser um servidor público também, e é a responsabilidade da minha função, da minha pasta, me traz aqui a prestar os melhores esclarecimentos. Então, eu certamente não vou usar esses 20 minutos que me foi colocado à disposição pelo presidente desta casa nessa introdução, até porque eu gostaria de ser demandado neste momento, enfim, podendo estar prestando esclarecimentos em cima das dúvidas que porventura possam existir. Os 3 temas ora proposto aqui, que foi objeto deste requerimento, o empréstimo consignado é uma modalidade feita, apenas para esclarecimento, é uma modalidade feita entre qualquer instituição, seja ela pública ou privada, com qualquer outra instituição financeira que opere nessa linha, nessa modalidade de operação. No nosso caso, no caso da Prefeitura do município de Barretos, nós temos 2 contratos de empréstimos consignados. O primeiro deles, o mais antigo, que foi celebrado em maio de 2005, foi com o Banco Santander Banespa. Na época, na oportunidade, o Santander era o banco que operava a folha de pagamento da Prefeitura, dos servidores municipais. Tinha ali uma agência, né, a gente costuma chamar de PAB, o Posto Atendimento Bancário. Tínhamos uma agência ali dentro do Paço Municipal, aliás, uma agência que ela existia desde a época de 1978. Então, desde 78, o Santander era Banespa, então Banco Estadual, depois se transformou em Santander quando foi privatizado, continuou lá na Prefeitura operacionalizando. Naquela época, em 2005, foi firmado o contrato de consignado, porque se entendeu, e a gente pode, durante aqui a sessão, está prestando esclarecimento por que foi feito com o Santander, o que motivou, qual que foi o norte que direcionou aí a administração a estar fazendo um convênio consignado com essa instituição. Mas foi feito com o Banco Santander. Essa operação iniciou-se lá em maio de 2005. Foram feitos, até hoje, aproximadamente 1.500 contratos de operação de crédito, nesta modalidade, crédito consignado, ultrapassando aí o limite de 5 milhões de reais emprestado para os servidores, com prazos variados, né, vai de 6, hoje até 72 meses, na época não era 72, o prazo máximo era 60, mas podemos dizer que o prazo médio dessas operações hoje está em torno aí de 30, 32 meses. Iniciou-se lá atrás, em 2005, perdurou-se até, na verdade, vem se fazendo até hoje, né, porque mesmo com a saída do Santander, no final do ano passado, por ocasião da licitação da folha de pagamento, entrando o Itaú, a instituição Itaú, o banco também, no momento em que ele foi o vencedor daquele certame da licitação, ele passa a operar a folha de pagamento, também com direito de oferecer empréstimo consignado para o funcionário. Criou-se ali uma concorrência, o funcionário podendo analisar a melhor proposta, melhor prazo, enfim, tudo isso daí.
e foi celebrado também com esta instituição o empréstimo consignado. Portanto, esses dois bancos são as duas instituições que operam hoje com servidores municipais nessa modalidade de empréstimo consignado. Depois, o outro objeto do requerimento foi com relação ao repasse da parte que é retida do servidor para o Instituto de Previdência do município de Barretos. O Instituto de Previdência do município de Barretos é a previdência dos servidores. Ela iniciou-se, né, ela foi criada por uma lei lá de 1992 e, ao longo do tempo, foi se fazendo contribuições para essa instituição, que tornou-se uma autarquia do município, um Instituto de Previdência do município de Barretos, com uma parte patronal e com uma parte do servidor. Um percentual da parte patronal, nós chamamos parte patronal, mas na verdade é a parte da prefeitura, e a outra participação, o percentual que cabe ao servidor, que também aqui no decorrer do debate, das perguntas e daquilo que for solicitado, eu posso estar esclarecendo um pouco mais com relação a como que funciona isso, como que essa mecânica, essa dinâmica de contribuição e como que funciona essa questão do repasse e como que é feito. O Instituto de Previdência do município de Barretos é ligada à administração direta, faz parte da administração indireta, tem o seu orçamento, tem a sua folha de pagamento, tem a sua operacionalização própria, tem um presidente que responde pelo Instituto e cabe à Prefeitura fazer os repasses, a retenção e os repasses da parte dela e da parte do servidor também. E a questão dos fornecedores, que nós também podemos estar aqui conversando com relação a pagamento de fornecedores, como é que funciona, como é que é feito o pagamento de fornecedores na Prefeitura, como é que se dá esses pagamentos, a modalidade, a forma, se é crédito em conta, se é cheque, enfim, como é que é feito esses pagamentos, se existe atraso, se não existe, por que existe, por que se dá o atraso, quando é considerado atraso, como que se dá esses pagamentos na medida com que eles são realizados, o serviço ou a compra feita, como é que é essa mecânica, como é que funciona isso tudo também. Então, são esses três temas, e se tiver alguma outra coisa também, eu estou à disposição para estar esclarecendo o que for preciso, o que for necessário. Eu vim aqui com o objetivo de exatamente esclarecer tudo aquilo que se fizer necessário nessa noite. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade, não é sempre que a gente tem uma convocação como esta, e eu entendo que isso faz bem. Eu, desde o início que cheguei na Prefeitura, talvez a maioria sabe, se não todos, eu não sou profissional de Prefeitura, a minha formação não é essa, então eu fui muito consciente, estou muito consciente da minha função, do meu papel na administração, né? Como secretário, eu não sou nada mais, nada menos do que um servidor público nomeado pelo prefeito, com responsabilidade e com obrigação de prestar conta e esclarecer. Isso é o que vem de uma forma muito clara no meu entendimento, de forma que, para mim, é uma oportunidade importante. Eu entendo ser um momento importante, onde nós vamos ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas que possam estar acontecendo ou que possam ocorrer, enfim, que a gente possa ter condições de sanar tudo isso, porque o objetivo é fazer o melhor. Errar é possível, falhar é possível, estamos aqui num processo de aprendizado ao mesmo tempo. Depois de 3 anos e meio, não dá mais para dizer que a gente vai cometer ou está cometendo erros primários, né, erros iniciais, afinal de contas, já se passaram mais de 3 anos aí, mas o importante é que a gente quer sempre estar fazendo o melhor. E nada melhor do que nessa casa, vereadores, representantes do povo, representantes legítimos da população, e eu quero crer que o sentimento dos senhores é o mesmo do meu, ou seja, fazer o melhor para a cidade, fazer o melhor para a população, e esclarecer da melhor forma que for preciso e necessário. Quero agradecer a oportunidade dessa primeira intervenção aqui ao presidente e cumprir a promessa, não cheguei nos 20 minutos, mas estou à disposição daqui para adiante, no que for preciso e necessário, à disposição dos senhores vereadores. Muito obrigado. Dando continuidade à sessão, estão abertas as inscrições para as indagações ao senhor secretário municipal de Finanças. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Anastácio. Evidentemente que teria que começar com a nossa bancada. O silêncio sinalizou para isso. Boa noite, secretário. Boa noite. Pastor Robson.
Eu tenho uma admiração pela pessoa de Vossa Excelência. Eu vou fazer uma pergunta técnica e gostaria que Vossa Excelência respondesse para mim algo importante que no pronunciamento que o senhor fez, e eu o conheço, sei da tua moral e da tua dignidade. Vossa Excelência disse que está consciente da responsabilidade que tem no cargo que ocupa. Nós sabemos que Vossa Excelência veio da instituição privada, de um banco. E também sabemos, e todo mundo sabe, e o senhor mesmo disse da consciência disso, que hoje o senhor é um servidor público nomeado, escolhido pelo prefeito municipal. A pergunta é simples. Nós acompanhamos aqui na Câmara, inclusive alguns vereadores fazendo acusações que servidor público municipal, primeiro que vinha recolhendo do seu pagamento o repasse que tinha que repassar para o INSS, para o Instituto, e não repassava. Eu pergunto para o senhor o seguinte: é lícito, e todo mundo sabe, dos atrasos que tem com o Instituto da Previdência. O senhor é ciente que esse ato que o senhor comete é um ato ilícito administrativamente. Isso causa também improbidade administrativa. Eu gostaria de perguntar para o senhor, que é um homem de um caráter extremamente cuidadoso com a sua pessoa. O senhor disse que é consciente. Então, o senhor é consciente que o senhor está cometendo, é evidente, é às claras, que o senhor está cometendo um crime ilícito, independentemente das condições que Vossa Excelência impor aqui, mas a lei fala isso. Não repassou para o Instituto, é crime. Eu quero saber o seguinte: eu conheço a sua pessoa, eu conheço o senhor, eu sei a sua origem. Como que o senhor está se sentindo hoje como fazer parte da administração e ter que cometer um ato ilícito como está cometendo? Bom, vereador Luiz Carlos Paçoca, né? Primeiro eu quero agradecer as palavras iniciais aí do senhor ao meu respeito. Eu fico feliz por saber que o senhor me conhece tão profundamente assim, né? Eu sabia que o senhor me conhecia de uma maneira tão profunda assim. Fico feliz e agradeço as suas palavras. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte: o senhor, na sua fala com relação ao repasse dos servidores que não estaria sendo repassado por essa administração e que, por conseguinte, eu estaria cometendo, portanto, um crime, já que este repasse, uma vez não sendo feito, ele configura-se ou caracteriza-se um crime, torna-se um ato ilícito. Primeiro eu quero dizer para o senhor o seguinte, e conclui depois falando que como eu estaria me sentindo, uma vez que eu faço parte de uma administração que estaria cometendo, portanto, crimes, uma vez que no entendimento do senhor, isso se configuraria um crime. Eu quero dizer para o senhor o seguinte: primeiro, que não existe a figura do não repasse para o Instituto com relação ao desconto do servidor. A parte que é descontada do servidor, o percentual que cabe ao servidor nessa contribuição do Instituto, ela é religiosamente passada. Nós não estamos, hoje é dia 12 de maio, nós não temos nenhuma parcela daquela parte que cabe ao servidor em atraso de ser repassado para o Instituto de Previdência. Só caracterizaria o crime de improbidade administrativa, portanto, motivado por uma apropriação indébita. O que é apropriação indébita? É quando a pessoa retém, segura para si, aquela parte que não é dele, que não lhe cabe. Então, o que eu posso dizer para o senhor é que não existe crime, porque não existe
a apropriação indébita configurado aí. Mas o senhor é ciente que há uma condenação do Tribunal de Contas? Não, Desculpa, eu vou só... Que não aprovou as contas devido ou não repasse. Não. Então, só para esclarecer, primeiro que quem aprova ou não aprova a conta não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele audita as contas dos prefeitos, as contas municipais, e quem aprova ou não aprova é esta casa, a Câmara, que é o órgão, em última instância, que aprova ou não aprova as contas de uma administração, no caso, a administração pública municipal. O que existe no Tribunal de Contas não é uma condenação, é um apontamento pelo atraso dos repasses da parte patronal e não da parte do servidor. Basta, secretário. Vereador André Rezeg. Senhor secretário, o senhor disse que não há atrasos. Eu estou aqui na minha mão com um processo encaminhado à Câmara, no dia 14 de março de 2008, está até assinado por Vossa Excelência. E, no ano passado, a parte patronal do mês de maio foi recolhida no mês de agosto, de julho no mês de agosto, de junho no mês de agosto, a de agosto em setembro, depois a de outubro somente em dezembro, novembro em dezembro, dezembro em fevereiro e o 13º em fevereiro. Inclusive deixando de um ano para o outro ano. Esse, até para ficar mais fácil, refere-se ao ofício PM 239/2008, encaminhado a essa casa. A lei que estabelece o Instituto de Previdência determina que quando há o atraso, há uma multa de 10% a juro. Não há nada de pagamento, nem dessa multa, nem do juro. Como o senhor vê isso? O que ocorre? Por que esse atraso? Porque se é descontado do funcionário, não é pago no mês certo, por que esse atraso? E por que o não pagamento do juro? Ou se foi pagado o juro, não foi informado nesse ofício? Pois não. Vereador André, vou voltar à pergunta, à resposta que eu dei, porque o senhor mencionou o seguinte, que eu informei que existe atraso. Eu estou dizendo que exatamente hoje, dia 12 de maio, não existe nenhum atraso com repasse, não existe nenhuma parcela pendente de repasse para o Instituto de Previdência da parte retida do servidor. Eu estou aqui com o ofício que eu encaminhei a Vossa Excelência em mãos. Estou aqui, inclusive, com os comprovantes dos pagamentos e dos repasses. Todas as vezes que foram feitos a composição de parcelamento de dívidas entre a Prefeitura e o Instituto de Previdência, foram feitas única e exclusivamente com a parte patronal e nenhum momento com a parte da retenção do servidor, pelo menos não por essa administração, não de 2005 para cá. Todos os parcelamentos que foram feitos e foram objetos de negociação e gerou-se um contrato de parcelamento, um instrumento de parcelamento, ou seja, um parcelamento da dívida pendente, foi feito com inclusão de juros, multa e mora. Eu tenho, inclusive, cópia dos contratos aqui de parcelamento. Os repasses que são feitos de um mês para o outro, é verdade, não são feitos com juro e multa, porque nunca se foi passado em nenhum momento de nenhuma das administrações anteriores. Então, virou hábito, ficou usual, é habitual, o repasse que não é objeto de parcelamento, em nenhum momento foi repassado com juro, multa e mora, em nenhum momento desde a fundação do Instituto de 92 para cá. Nós até fomos colegas na FEB, como na Faculdade de Direito. E eu faço até pergunta para o senhor, se a lei, se o hábito substitui a lei, porque é uma determinação legal. Eu vejo até, então, a improbidade da diretoria do Instituto, seja em qual administração, de não ter cobrado o juro e a multa, que é uma obrigação legal. O senhor foi gerente de um banco, se alguém chegasse e falasse que não ia cobrar, o senhor cobraria, certamente. Então, eu acho que o hábito não muda o que está fazendo. E a outra pergunta, eu gostaria que o senhor esclarecesse isso, e a outra pergunta que eu gostaria de fazer são sobre os empréstimos consignados. Várias pessoas têm procurado, nós vimos vários olerites, de pessoas que têm descontado nos seus olerites os valores do empréstimo consignado e não têm sido repassado no dia, várias vezes o banco cobrando, o banco colocando, inclusive pessoas que venceram o contrato e não tinham repassado, que não podiam fazer outros contratos, pessoas que já acabaram de pagar as parcelas e o banco chegou a descontar mais uma ou duas parcelas, que entraram até com requerimento para que devolvesse o dinheiro. Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse esses pontos. Pois não. Bom, só para esclarecer, vereador André, realmente nós somos colegas lá na faculdade. Eu concluí o curso
E eu aprendi o seguinte: a lei não faz o hábito, mas o hábito pode criar a lei. Então, muitas vezes, a lei pode ser modificada em função do hábito, da prática, do usual. Mas, na questão do consignado, eu vou esclarecer para o senhor o seguinte: essa operação de consignado é feita entre a Prefeitura, como eu disse inicialmente aqui, e a instituição, que, no caso, o Santander Banespa. Nós celebramos esse contrato no dia 27, para ser preciso, no dia 27 de maio de 1995. Portanto, fazem 3 anos agora, dia 27 de julho, vão completar 3 anos que existe esse contrato em andamento. Ora, o contrato foi celebrado no dia 27 do mês de maio. Portanto, o aniversário desse contrato seria dia 27 do mês seguinte, assim por diante, todo dia 27. A norma do empréstimo consignado, por isso que ele chama consignado, diz o seguinte: olha, você empresta, a instituição financeira vai atuar com uma taxa diferente, uma taxa menor, já que ela tem um risco dela atenuado pela garantia do pagamento, que vai ser descontado em folha de pagamento. A instituição que está promovendo, no caso a Prefeitura, desconta do funcionário, recebe uma relação da instituição, desconta do funcionário e tem até o dia 27 para repassar, no caso, para o Banco Santander. Isso foi assim do dia 27 de maio até agora, até o início desse ano de 2008. O Banespa saiu da Prefeitura, ele perdeu a licitação e saiu da Prefeitura em setembro de 2007. Quando ele saiu da Prefeitura em setembro de 2007, entrou uma instituição nova, que foi o Banco Itaú. A partir deste ano agora, de janeiro, eles alteraram a data do dia 27 para o dia 17, e não para o outro mês. Então, o que ocorreu? Nós repassamos para a instituição, para o Banespa, toda a última semana do mês. Desconta-se no começo, na primeira semana, por ocasião do pagamento, e repassa para o Banespa na última semana do mês. Nunca ocorreu de extrapolar outros meses. Nós nunca chegou a acontecer de ter 2 meses de não repassar, em nenhum momento. Sempre foi passado na última semana. São 3 anos de contrato. E agora começou a ter esse problema. Eu falei com a diretoria do Banespa, nós notificamos a diretoria do Banespa, quando nós somos informados que o vencimento tinha alterado do dia 27 para o dia 17, para que se voltasse para o dia 27. Por quê? Porque, efetivamente, foi o dia 27 que se assinou o contrato. Então, deveria ser o repasse no dia 27. Portanto, essa questão de debitar 2 parcelas é uma questão operacional do banco. Eu posso até anotar, entrar em contato com o banco, eu não estou sabendo agora. Funcionário que teve parcelas indevidas, aí é uma questão do banco. A pessoa tem que acionar o banco e pedir o dinheiro de volta, porque se foi debitado mais de uma vez e o débito é encaminhado pelo banco para a Prefeitura, numa troca de fita, que a gente chama, numa listagem fornecida pelo banco, é uma questão operacional do banco. Mas não é uma falha, não é a Prefeitura que debitou 2 vezes. Acordo, só para esclarecer, essa questão foi o seguinte: uma funcionária me procurou hoje e o empréstimo dela venceu, veio a última parcela. E a partir da última parcela veio, inclusive, no olerite dela descontada mais uma parcela, após o vencimento do empréstimo. Isso não seria a Prefeitura, seria o banco? Não, pelo seguinte, eu posso até depois, se Vossa Excelência puder me passar o nome da funcionária, porque a Prefeitura recebe a informação do banco dos débitos que deverão ocorrer. Não é a Prefeitura que gera o débito, o banco manda uma listagem, olha, esses funcionários têm um empréstimo consignado nesse valor, portanto, deve ser retido e repassado para o banco. Se Vossa Excelência puder me passar, eu vou, com cuidado, tratar disso, porque existe uma falha da instituição, do banco, que está cobrando 2 vezes do mesmo servidor, do mesmo funcionário. Vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, caro colega, secretário Robin, quero aqui aproveitar e parabenizar pelo bom trabalho que vem sendo feito na administração, telespectadores da TV Barretos, público aqui presente. Senhor presidente, em relação ao assunto que está sendo questionado, empréstimo consignado, nós sabemos, como vereador já de 3 mandatos, que tivemos a oportunidade de participar de outras administrações. Eu quero fazer uma pergunta para o secretário Robson, no sentido que nas administrações anteriores existia esse tipo de contrato? E depois eu quero perguntar se isso era pago regularmente em dia. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta para a gente fazer um contraste de uma administração, do que vem acontecendo nessa administração séria, que sabe lidar realmente com o dinheiro do povo. Tá bom.
Eu quero agradecer ao vereador Euripinho, né, Olímpio Jorge Nabem, também pelas palavras aí ao meu respeito. Quero dizer que, com relação às administrações anteriores, eu vim aqui com tudo preparado para estar respondendo dessa gestão, dessa administração. Agora, existia uma operação que era feita com a CAPEM. CAPEM é uma caixa de pecúlio, não era uma instituição financeira especializada em operações de varejo, né, operações de atendimento a clientes. Existia uma operação que era feita com a CAPEM, entre a Prefeitura e a CAPEM. Já há mais de 15, há mais de 16 anos, a CAPEM era a instituição exclusiva que operava ali com os funcionários da Prefeitura. Quando nós chegamos na Prefeitura, em janeiro de 2004, pelo fato de eu estar vindo do mercado, eu estava operando exatamente neste segmento, né, no segmento de atendimento a clientes, pessoas físicas e jurídicas em geral, nós identificamos ali que estava tendo um abuso na concessão da operação. A CAPEM operava com os funcionários a quase 5%. Se eu tiver aqui alguns dos senhores presentes que são funcionários da Prefeitura, ou que eram naquele momento, e que tomavam as operações do CAPEM, vão entender o que eu estou dizendo e vão poder atestar. Naquela época, o mercado estava trabalhando com taxa média de 1,90%, de 2%, a CAPEM estava lá operando a quase 5%, a 4,78%, para ser mais preciso, e operando já há quase 18 anos, era exclusiva nesse tipo de produto aos funcionários da Prefeitura. Quando nós chegamos, a primeira coisa que nós fizemos foi suspender operações novas com a CAPEM, porque estava tendo ali flagrantemente um abuso na cobrança de taxa, estava tendo ali uma distorção muito grande na cobrança de taxa, e o pessoal, os funcionários em geral, até por talvez pouco esclarecimento, ou pela necessidade mesmo de ter que tomar o recurso, tomava independente da taxa. Nós suspendemos novas operações e, a partir dali, a CAPEM deixou de operar. Quando nós suspendemos as operações, na sequência, nós recebemos um comunicado da CAPEM dizendo que, há 8 meses, a Prefeitura não repassava a parte da retenção dos funcionários para essa caixa de pecúlio chamada CAPEM. Portanto, existia essa empresa que operava e existia um atraso que foi encontrado naquele momento de 8 meses. Retia-se do funcionário e não repassou, aí acumulando por 8 meses seguidos esse não repasse para a CAPEM. Essa foi a situação encontrada, mas que foi sanada na sequência quando se buscou outras alternativas, outros bancos, enfim, com taxas melhores, com taxas diferentes. Bom, caro colega Robin, a minha pergunta foi no sentido de que eu fiz parte de uma comissão para se avaliar a dívida do Instituto, para que fosse feito um parcelamento e fosse pago nessa administração. E quando tomamos conhecimento dessa SEI, da possível SEI, que fosse montada na casa para poder apurar uma coisa gravíssima, porque eu, como funcionário público, me senti até, e como representante legítimo do povo, de realmente esclarecer dúvidas com relação a esse assunto, muito sério, porque você desconta do funcionário, de repente você não repassa, isso aí, além de probidade administrativa, é um crime. Então, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa reunião sabedor de que os esclarecimentos serão feitos e, se houve alguma falha, seja ela grave ou não, será sanada para que o funcionário público, que somos defensores aqui na casa, não seja prejudicado, que é o nosso foco. Por isso, eu fiz essa pergunta, essa comparação. Eu tenho certeza que esse empréstimo consignado, que é um procedimento de praxe dessa administração, e através dessa mudança de banco, através do Santander para o Banco do Itaú, tenho certeza que agora as coisas estarão caminhando e serão caminhadas, porque a mudança de agência houve um transtorno, não vamos negar que não, mas tenho certeza que o funcionário público que está nos assistindo, a população em si, está vendo que realmente a transparência, ela realmente é o nosso foco. Eu quero só completar o que eu disse, talvez esclarecer melhor, é que, na verdade, em nenhum momento deixou de se ocorrer repasse do que é retido, seja do servidor, seja do prestador de serviço, seja de empresas que prestam serviço para a Prefeitura, porque a lei determina que a Prefeitura, como poder público, como instituição pública, ela é obrigada a fazer retenção de alguns tributos, por exemplo, INSS. Todos aqueles que prestam serviços para a Prefeitura, o prestador de serviço, no momento do recebimento da fatura, do valor que ele tem que receber, se é descontado o INSS, é retido do pagamento e repassado.
Então, nós em nenhum momento deixamos de repassar aquela parte que é devida, seja do servidor, seja do prestador de serviço. Agora, com relação só para considerar esse mal-estar gerado por mudança de agência, por mudança de instituição, ora, era uma situação previsível, né? Nós estamos falando ali de um banco que ficou lá praticamente quase 30 anos. As pessoas, muitos entraram na prefeitura e recebeu a vida toda pelo Banespa, que depois virou Santander, mas Santander, Banespa. Então, o que se buscou ali foi o melhor para a administração pública, para o servidor também, com serviços diferenciados. Hoje, a taxa que é praticada pelo Itaú e pelo Banespa, porque criou-se uma situação interessante. Quer dizer, o cliente é o funcionário, é o servidor. O Banespa, que perdeu a licitação, não quer perder o cliente, não quer perder o servidor. E o Itaú, que ganhou, precisa conquistar. Então, é o Itaú querendo conquistar e o Banespa não querendo perder. Quem vai sair ganhando nesse negócio todo, certamente, é o servidor, é o cliente, com produtos diferentes, com taxas diferentes, e é o que está acontecendo. Hoje a taxa está girando em torno de 1,70 para 12 meses, eu vi hoje ainda 1,75 para 12 meses, 2 e alguma coisa, 2,60, 2,40 para 60 meses. Se compararmos no final e fazer a diferença do que era pago anteriormente e o que é pago hoje, dá praticamente 30% da taxa, vereador Sebastião, 30% da taxa daquilo que era cobrado anteriormente. Então, eu entendo que a dificuldade no início é inicial, era previsto, mas a gente precisa superar. A gente superou de alguma maneira, agora tem gente que gosta do Banespa, e aí fica com o Banespa. Tem gente que prefere o Itaú, continua com o Itaú, mas poderia ser qualquer instituição aí. Vereador Lilico. Presidente, existo, população que nos assiste pela TV Barretos, nobre secretário Robson, até por requerimento meu, que vai ser votado hoje, secretário, eu faço questionando e, primeiramente, cumprimentando Vossa Excelência, que anteriormente respondeu claramente, é uma das expectativas nossas dessa Casa de Lei, que hoje o novo secretário vem responder pela atual administração. Porque hoje já se passa 3 anos e meio. Aquele reflexo que tinha no primeiro ano era talvez até salutar, de ficar comparando a administração passada para justificar alguma coisa nessa administração. Eu acho que comparação não foi feita pelo requerimento hoje, mas sim para responder as coisas que hoje está sendo desenvolvido pela Prefeitura. Que eu acho que um dos requerimentos que eu faço hoje, e o nobre secretário talvez vai ter a oportunidade de me responder por escrito, mas hoje verbalmente, quanto aos fornecedores. A Prefeitura segue em dia com o pagamento dos fornecedores, instintamente de alto valor ou menor valor. Eu quero saber a realidade. Hoje está em dia ou mantém um atraso dos fornecedores? Não, mantém um atraso. Mantém. Existe um atraso no pagamento de alguns fornecedores. E esse período de atraso é de quantos meses, secretário? Pois é. O senhor me dá a oportunidade para esclarecer, vereador Lilico. Eu também quero agradecer as palavras que o senhor falou a meu respeito agora há pouco. A gente desfruta de um relacionamento saudável e amistoso. Na verdade, eu diria que atraso nunca é ideal e nunca é bom para nenhuma das partes. Agora, infelizmente, às vezes em prefeitura, e isso acabou fazendo parte aí do meu currículo, do meu aprendizado nesse tempo todo, o poder público funciona um pouco diferente da iniciativa privada. O poder público está sujeito a situações que não foram previstas em algum momento, ou situações imprevisíveis, que acaba levando a situação para um atraso que não é desejado, e é importante dizer que a estranheza ou a colocação de Vossa Excelência com relação ao atraso de fornecedores, eu quero crer e acredito que se dá até em função da maneira como a administração vem se comportando até agora, ou seja, nesses últimos 3 anos, entrando aí para o 4º ano, onde nós até este momento vimos pagando os fornecedores rigorosamente e religiosamente em dia, dentro da previsão de pagamento da Prefeitura, mas existem algumas situações que são imprevisíveis. Apenas para citar como exemplo a Vossa Excelência, em 2008, agora,
aliás, desde 2007, no segundo semestre de 2007, e isso efetivou agora no início de 2008. Foi criado um projeto pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que chama Projeto Audesp. Audesp é Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse sistema vai possibilitar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo auditar todas as prefeituras, todas as autarquias municipais, as autarquias públicas, de forma eletrônica. Isso já existe no Paraná, já existe no Rio Grande do Sul, não é nada novo, não está se inventando, se criando a roda aqui em São Paulo. A verdade é que não era feito assim. A auditoria do Tribunal de Contas hoje, ela é muito material, ela é muito presente. Então, os auditores vêm do Tribunal de Contas, passam-se 15, 18, 20 dias internados ali na prefeitura, ou na FEB, ou nas outras autarquias, levantando tudo aquilo na Câmara, exatamente, levantando tudo aquilo materialmente, tudo fisicamente, tudo no braço. Lá na iniciativa privada, isso já é uma realidade há mais de 10 anos, ou seja, a auditoria online possibilita que você seja auditado de forma eletrônica, se beneficiando aí da tecnologia. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo criou esse projeto, vereador, para isso. Eu estou contando isso para chegar objetivamente na pergunta que o senhor me fez e tentar responder à altura da sua pergunta. O que ocorre? Foi no segundo semestre de 2007 e intensificou-se agora. Nós estamos trabalhando, e essa casa também, e as outras autarquias também, mas na prefeitura, em função do volume ser muito maior, nós temos mais de 8.000 fornecedores vendendo com uma certa rotina para a prefeitura. Lá na prefeitura, nós estamos trabalhando com o sistema do Tribunal de Contas. Ora, para que se faça um pagamento, é necessário que ocorra o serviço ou a compra, depois aquilo origina-se um empenho, daí do empenho é que se dá o pagamento. O empenho que até então era feito manualmente, era feito de uma forma manual, era nós que processávamos e que fazíamos este empenho lá. Com o advento desse sistema do Tribunal de Contas, chamado Projeto Audesp, o Tribunal de Contas, presidente, é quem libera o sistema para que nós possamos empenhar todos aqueles compromissos que a prefeitura tem. Só que o Tribunal de Contas, ele está nas 645 prefeituras do Estado de São Paulo. Nós temos que usar o sistema deles eletronicamente, empenhar e transmitir para eles a informação. E o que vem acontecendo é um gargalo criado por esse sistema, onde nós não conseguimos, e nós e todas as outras prefeituras, Vossa Excelência tem liberdade de checar, eu chequei, eu estive pelo menos umas 5 prefeituras checando, porque nós também não queremos atrasar. Nós entendemos que o fornecedor que fornece para a prefeitura, ele precisa do recebimento para poder girar o negócio dele, principalmente o pequeno e o médio fornecedor, e na maioria das vezes aqui da cidade, já que a gente de alguma maneira tenta comprar aqui no comércio local. Mas muitas vezes, como o empenho não é processado, nós não conseguimos soltar o pagamento. Eu não consigo pagar se o empenho não foi feito, porque é obrigado a seguir o chamada ordem cronológica. Isso é lei, é a Lei de Responsabilidade Fiscal que diz isso, a 101/2000. Você só pode empenhar dia 12 de maio se o dia 11 estiver empenhado. Você só pode empenhar dia 11 se o dia 10 estiver empenhado. Então, criou-se um gargalo por parte do tribunal que, infelizmente, vem gerando este atraso. Eu acredito, sinceramente acredito, que isso deve se normalizar daqui por os próximos 2 meses, 3 meses, até porque eles vêm melhorando a condição de comunicação deles conosco, eles vêm melhorando a condição de comunicação do tribunal com a prefeitura. Agora, infelizmente, gerou um atraso. Eu digo infelizmente porque não faz parte da nossa cultura, não faz parte, principalmente, eu vou dizer aqui, da minha cultura pessoal, porque eu entendo o quanto isso impacta com relação lá na ponta. Mas nós fomos, de alguma maneira, prejudicados por isso. Por isso que eu disse com relação a fatos que são extras, né, que são, de alguma maneira, imprevisíveis, que acaba prejudicando isso. Mas vai normalizar, vereador, vai normalizar. Pois não, vereador Lilico. Nobre secretário, então, eu acho que uma das coisas que foi importante, o esclarecimento do nobre secretário, hoje, então, a prefeitura teria o dinheiro para pagar. Não só paga por causa do atraso do próprio sistema, então. Na verdade, o empenho em prefeitura, ele é prévio. Sim. Você só compra e só empenha se você tiver a previsão orçamentária para poder comprar. O empenho é prévio. Tá bem. Mais perguntas? Vereador João Alberto Minaré. Vereador Sebastião, gostaria que o senhor ocupasse a presidência por alguns minutos.
Eu quero, nesse momento, cumprimentar o nosso presidente, Existo, cumprimentar o nosso secretário, Robinho, cumprimentar todos os colegas vereadores, cumprimentar o público aqui presente, cumprimentar a todos de casa que estão nos assistindo através da TV Barretos. Secretário, eu queria formular uma pergunta. No início dessa administração, foi de conhecimento que existia dívida com fornecedores. Isso é verdade? De quanto tempo era esse atraso? Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse isso, porque a gente ouve tanta coisa, inclusive eu quero até, complementando a minha pergunta, se esse atraso ele atingiu também, se é que houve o atraso, as entidades. Porque a gente conversa com as pessoas, falam que nessa administração tinha atraso com as entidades, de 4 ou 5, se não fala a memória, 6 meses. Não sei se é verdade. E tinha atraso também com os fornecedores. E Vossa Excelência veio aqui nessa noite de hoje, aliás, essa noite gostosa, né, que está um clima muito gostoso, com a plateia aqui nos assistindo. Eu gostaria que Vossa Excelência explicasse isso, não só para mim, mas para todo o povo aqui presente e todos de casa que estão nos assistindo através da TV Barretos. Essa é a minha pergunta. Tá bom, vereador. Eu vou responder a pergunta de Vossa Excelência. Agradeço a pergunta formulada, embora sem querer. Eu acho que o importante é a gente estar olhando para frente sem querer ficar olhando em retrovisor aqui, mas o senhor perguntou e eu vou responder. Havia atraso, isso foi noticiado, é público, é notório, foi constatado, e de fornecedores, de tributos e de entidades também. Havia atraso, o senhor me perguntou há quanto tempo. Havia atraso de fornecedores, chegou a ter quase 11 meses, quase 11 meses. De fevereiro a dezembro, existiu fornecedores que não receberam, mas depois foi regularizado, foi acertado, nós acertamos, fizemos uma composição para pagamento, fizemos um acerto para poder pagar, mas houve atraso, sim. E com relação às entidades? Com relação às entidades, havia também um atraso, salvo engano, de 4 meses. Há 4 meses as entidades não recebiam o valor da subvenção. Salvo engano, 4 ou 3 meses, não me lembro, mas tinha um atraso nessa ordem, mais ou menos. Eu queria só complementar e dizer para Vossa Excelência que eu acho que é muito difícil uma empresa ficar 11 meses sem receber e as entidades de nossa cidade ficar 4 meses sem receber, porque as entidades, ela implica, penso um número de 3 mil pessoas. Então, isso é uma coisa que realmente gera um problema muito sério. Vossa Excelência está dizendo isso para mim, se Vossa Excelência não fala, eu, sinceramente, se é uma outra pessoa, eu talvez não ia acreditar. Mas como é o secretário Robson Couto que está falando, eu estou plenamente confiante nas suas palavras. Tá bom, obrigado, vereador. Vereador Paulo Henrique Corrêa. Senhor presidente Sebastião Rodrigues, Mandioquinha, senhores vereadores, secretário, meu amigo Robson Couto, imprensa, funcionários da casa e pessoas que nos honram com a sua presença aqui. Eu quero enaltecer aqui a presença da dona Eujácia e da Sara, são 2 idades muito diferentes, onde está aqui presenciando toda essa discussão. E as pessoas que nos assistem em suas residências, nossa boa noite. Robson, é muito importante a sua presença, independente da convocação. A tua convocação se deu por um requerimento da nossa bancada, que é a bancada de sustentação ao prefeito, e devido a alguns fatos levantados aqui na Câmara. Eu acho que é importante a tua presença, onde mostra a transparência também da sua secretaria e da administração municipal. E, de acordo com o teu pronunciamento, também registrar nossos parabéns, porque a gente vê que teve avanço na tua secretaria. Se teve uma licitação de 10 milhões de reais que entraram nos cofres públicos, que é essa licitação para se ter uma agência
para pagamento da folha dos funcionários, dos servidores. Com relação também aos empréstimos, que pela Capena era quase 5%, e hoje gira em torno de 2%, 2 e pouco. Então, com isso, o funcionário municipal também está ganhando com isso aí. A prefeitura está ganhando com esse pregão eletrônico nas compras, que é uma coisa bem transparente, bem transparente. E também da gente falar do IPTU, que durante esses 3 anos aí, Vossa Excelência, Vossa Senhoria segurou esses aumentos. Mas a minha pergunta, na verdade, é com relação, como a gente teve aqui vários projetos em convênio que a gente teve com o governo federal, foram vários. Se você falar para mim, dimensionar se é 12, se é 15 milhões, tinha contrapartida do município também. Só que, como a gente arruma recurso para as entidades, a gente sabe que para se conveniar com a União, há necessidade de ter algumas certidões, que no caso, a nível municipal, a certidão de regularidade previdenciária é aquela que diz que está quite com o município, com a previdência do município. Tem a CND, que são as várias certidões que tem com o governo, com os tributos federais e também com os tributos estaduais. A minha pergunta é a seguinte: se a prefeitura tem essas certidões e se essas certidões estão em dia com o município. Pois não. Bom, vereador Paulo Correia, agradeço também as palavras que foram ditas aí a meu respeito. É uma honra para mim também ser amigo de Vossa Excelência e o considero da mesma forma. Com relação à CRP, Vossa Excelência mencionou, eu trouxe junto com os meus documentos aqui também uma cópia da CRP. CRP é a Certidão de Regularidade Previdenciária. Quem expede este documento, quem emite a CRP, é o Ministério da Previdência, que é o órgão máximo, que é a autoridade máxima no controle e gestão aí dos institutos de previdência municipais, a própria Previdência Social, INSS, e dos próprios planos aí de previdência privada. Então, o Ministério da Previdência é quem regulamenta e quem regula a questão e fiscalização desses institutos e planos em geral. E nós temos a CRP, eu trouxe aqui, ela foi emitida há 70 e poucos dias atrás. Nós temos a CRP vigente, portanto, válida, ela está em vigor e que comprova que a Prefeitura está numa situação regular com o Ministério de Previdência. Se houvesse algum débito pendente de pagamento ou repasse pendente de pagamento, isso colocaria aí a impossibilidade de emissão dessa CRP. Então, eu tenho a CRP e trouxe todas as outras certidões. Certidão que atesta de CND, certidão negativa de débito, com todos os tributos. Eu tenho aqui pelo menos umas 10 certidões, FGTS, Imposto de Renda, INSS, para cada uma delas é uma certidão, tributos federais e também tributos estaduais. Hoje a Prefeitura tem todas essas certidões negativadas, o que possibilita exatamente o que Vossa Excelência disse. Ou seja, se nós estamos recebendo algum recurso do governo federal, por conta de trabalho feito pelo prefeito nessa direção, nesse sentido, até porque a gente costuma dizer que as necessidades na prefeitura são infinitas e os recursos são finitos. Então, se não buscar alternativas lá em Brasília, lá fora, lá em São Paulo, né, onde o dinheiro de verdade está, porque o dinheiro está lá. As pessoas vivem no município, mas o recurso, doutor Kiko, na verdade, fica lá nessa esfera federal e na esfera estadual. Apenas aqui como ilustração, de 100% do que é arrecadado no Brasil, toda a carga tributária, de toda a arrecadação tributária no Brasil, na verdade, 15,8% vem para os municípios, 22%, quase 25% fica no Estado, e aí o restante, quase 60%, fica lá na União. E ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, as pessoas moram na cidade, não é isso, presidente? As pessoas moram aqui no município, é aqui que precisa ter escola, saúde, é aqui que precisa ter educação, e o município é o filho pobre desse negócio aí, quer dizer, nós ficamos com a menor parcela e tendo que, na verdade, ter condições de fazer tudo aquilo que é obrigação, né, do governo, é obrigação, inclusive, constitucional. Mas a ida e a busca desses recursos lá fora só vem se o poder público, a prefeitura da cidade, estiver em situação regular com esses tributos, seja ele na esfera estadual, na esfera federal e com a sua responsabilidade junto ao Instituto de Previdência, ok. Então, graças a Deus, nós temos e a nossa situação está regular com relação a esses tributos.
Então, pelo que consta, eu acho que no caso do levantamento do requerimento, a questão aí do empréstimo consignado aos servidores municipais é uma questão de data, do dia 17 para o dia 27. Se isso puder ser regularizado em termos Prefeitura, Santander, essa situação de repasse do empréstimo consignado estaria resolvido na questão do servidor público, porque essa questão foi levantada, o servidor também tem a situação dele, onde ele quer honrar seus compromissos, está honrando seus compromissos. Então, na verdade, isso é uma questão burocrática de mudar de uma data para outra. É isso, né, senhor secretário? Pois é. Na questão do consignado, o contrato, eu vou repetir só para que fique mais claro. O contrato foi celebrado no dia 27 de maio. Entendeu-se que o repasse deveria ocorrer todo dia 27, porque ele foi celebrado no dia 27 de maio. E assim aconteceu até o final do ano passado. Nós vamos completar 3 anos de contrato. Quando a instituição ela perdeu a licitação, ela tomou-se uma decisão, e aí até amparada num aspecto legal, porque essa decisão ela é gerencial. Ela é feita por uma decisão gerencial da instituição, do dia 27 para o dia 17. Então, nós entramos com um pedido, através da funcionária responsável, ela fica em São José do Rio Preto, é coordenadora do empréstimo consignado na região, para que se mantenha o dia 27. Contudo, se não for possível, nós temos que pagar no dia 17 e a gente vai estar fazendo o repasse na data pactuada com o banco. Senhor secretário, com relação a esse empréstimo consignado, em havendo essa antecipação de vencimento, fica o funcionário público, contratante, fica com a responsabilidade do ônus da operação, ou seja, cobrança de juro por atraso e aquelas taxas adicionais que os bancos cobram? Não fica, porque essa responsabilidade ela é da Prefeitura no repasse. Quando o repasse, que deve ser feito no dia 27, no dia 17, e é repassado no dia 27, esses dias a responsabilidade é da Prefeitura. O banco não tem nem como debitar a conta do servidor, a conta do funcionário, com esse excedente. Por isso que nós estamos negociando com o banco, e acredito, presidente, que nós não teremos dificuldade nesse sentido, porque é questão gerencial do dia 17 para o dia 27. Nós estamos falando aí daquilo que ocorreu por 2 anos e meio, sem problema, tanto que esse assunto veio à baila agora, esse assunto ele entrou nessa pauta de discussão agora nos últimos 2 meses, 3 meses, porque não era praticado dessa forma. Ele era realmente efetuado sempre na última semana do mês, por uma questão de fluxo de caixa, né? Eu estou falando aqui com empresários, com pessoas do ramo que atuam em empresas, então nós temos um fluxo de caixa a seguir. E quando nós pactuamos a operação, e nós, lá no nosso lançamento de débito, ficou-se convencionado que seria no dia 27, ou na última semana de cada mês, isso entrou no fluxo de caixa da Prefeitura, e a gente não gostaria de quebrar isso, porque, que eu disse há pouco, o recurso é finito, e nós estamos com a situação ali controlada, mas dentro daquilo que, de alguma maneira, ele é tratado, ele é pactuado. Então, o funcionário ele não tem prejuízo disso. Eu já fiz o contato, já registrei isso por e-mail, eu tenho aqui, inclusive um e-mail da pessoa me retornou nessa direção. Próximos dias, certamente, nós teremos a resposta que se deve manter no dia 27 mesmo. Portanto, tal decisão de caráter gerencial foi tomada de forma unilateral pelo banco. Por isso que eu disse que é gerencial. Nós não fomos comunicados disso, porque o banco tem essa prerrogativa, é gerencial. Olha, ao invés de passar no dia 27, deve ser repassado no dia 17. Por quê? Porque se o débito ocorre no primeiro dia de cada mês, nós temos até o final do mês para efetuar esse repasse, pode ser dia 5, dia 10, dia 15, era dia 27, e o banco trouxe para o dia 17. Mais alguma pergunta? Senhor presidente, senhores vereadores, secretário Robson, seja bem-vindo à casa. Obrigado. Eu espero que a casa sempre possa recebê-lo. Obrigado. E receber os esclarecimentos que, porventura, nós tenhamos dúvidas e possamos sair esclarecidos e satisfeitos. Antes de perguntar a Vossa Senhoria, eu gostaria de comentar 2 coisas que, inclusive, fazem parte de coisas que a gente já requereu aqui na casa e nós não conseguimos obter o benefício esperado. Uma, com relação à mudança
do Santander para o Itaú. E eu não penso aí nos benefícios que as taxas do Itaú possam oferecer de melhor em relação ao Santander. Eu penso na comodidade da população, na tranquilidade, no bem-estar de cada um, usuário do banco, que não melhorou em absolutamente nada as condições de oferecer, com mais de 4 mil contas repassadas pela Prefeitura, não melhorou em nada as condições daqueles usuários. Então, já fiz 2 ou 3 requerimentos a respeito disso, pedindo para a Prefeitura interceder junto ao banco, que não é justo a população se submeter a esse desconforto todo, principalmente porque o Santander oferecia e continua oferecendo condições muito melhores para isso, né? No Itaú não sentam 10 pessoas, ao passo que no Santander sentam muito mais pessoas e, às vezes, as condições são muito mais precárias. Então, é importante que a taxa seja a menor, claro. Claro. Só que eu recebi aqui uma informação de um valor descontado em pagamento, não em folha, descontado em pagamento, mais de um contratante funcionário da Prefeitura, cujo valor de taxa, daqui citado, 5,92%. E é um funcionário que deu como garantia a condição de funcionário da Prefeitura. Não entrou com o empréstimo em folha, mas entrou com o empréstimo com a garantia de ser funcionário da Prefeitura, e esse empréstimo tem uma taxa mensal de 5,92%. Esse é outro comentário, e há um terceiro comentário, baseado também no que Vossa Senhoria comentou agora há pouco. O senhor pode concluir, vereador. Obrigado. De que Vossa Senhoria argumentou agora há pouco, de que o Tribunal de Contas apenas aponta as coisas. Nós tínhamos a tradição aqui na casa de entregarmos as coisas para o Tribunal de Contas. E a maioria dos balancetes apresentados aqui na casa, nós nos baseávamos no parecer das comissões, principalmente da Comissão de Finanças, dávamos a votação favorável para que o tribunal exatamente apontasse que, porventura, qualquer coisa que porventura houvesse. Isso mudou um pouquinho, ultimamente a gente já não tem votado dessa forma. Mas quando o Tribunal de Contas aponta alguma coisa, e é isso que foi uma das causas da pergunta do vereador Anastácio, quando o Tribunal de Contas aponta uma coisa, ele tem que mandar de volta para casa, e não chegou até essa casa porque o prefeito interpôs recurso para isso. Então, ele está justificando os atrasos dele até que isso chegue aqui à casa. Então, nós vamos aguardar e vamos analisar aquilo que o tribunal nos apontou. Então, esses eram os comentários que eu queria fazer para Vossa Senhoria. Mas há perguntas, e as perguntas são numéricas, e eu gostaria de ter as respostas com relação a elas. A primeira, dentro da mesma pergunta, são tópicos diferentes. A primeira coisa, qual era o débito que a Prefeitura de Barretos tinha com relação ao Instituto de Previdência no início do mandato do atual prefeito? Segundo, qual é o valor anual recolhido pela Prefeitura do município de Barretos recolhido em folha, para repasse ao Instituto de Previdência? E qual é o débito atual da Prefeitura com relação ao Instituto de Previdência? Essa é a primeira pergunta, senhor secretário, por favor. Pois não, vereador Dr. Kiko, também quero agradecer as boas-vindas que o senhor me passou aí, me deu agora há pouco, e eu vou tentar responder aqui, mesmo sendo colocações que o senhor fez, não sendo perguntas, mas se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre elas também. Pois não. Com relação ao Itaú e Santander, bom, nós estamos falando aqui sobre 2 instituições privadas. O processo foi feito um processo licitatório, um processo público, e o Itaú ganhou por ter oferecido a melhor proposta do ponto de vista naquilo que foi colocado no edital. Agora, é realmente possível que muitas pessoas não estão felizes com a instituição que ganhou, assim como muitas estão. Alguns não quiseram deixar o banco, o Santander, não é por acaso que ele montou uma agência ali a 3 quadras da Prefeitura. O banco, estrategicamente, montou uma agência a 3 quadras da Prefeitura, ali na 43 com a 28, um pouco mais de 3 quadras, né, na verdade. Porque é que eu disse, ele não quer perder os clientes que ele tem. Ele, há quase 30 anos, dispõe desses clientes. Ele vai tentar manter, e o Itaú cabe a conquista. Agora, essa questão das taxas, o senhor disse há pouco aí, a pessoa tomou um empréstimo a 5,92,
Apenas para informação, já que o senhor mencionou, existe operações em banco que o empréstimo é muito maior. Se ela toma na carteira de cheque especial, ou dependendo da toma, é muito maior do que isso. Quem é usuário de crédito em banco sabe disso. Por isso que nós fomos brigar pelo empréstimo consignado. Com o empréstimo consignado, nós conseguimos brigar pela taxa. E foi o que nós fizemos, dando a taxa aí 1,68 na partida, de 6 a 12 meses, e o 1,90 é o que está se operando aí acima de 12 meses. Essa está na nossa mão. Essa nós conseguimos controlar. Por essa nós negociamos. Agora, se o funcionário, se o servidor vai tomar uma operação no banco, em qualquer outra carteira, que não seja essa que nós negociamos, que gerou inclusive um convênio, aí é uma pena, é lamentável, porque certamente ele já esgotou a possibilidade dele de tomar no empréstimo consignado e está buscando outras fontes aí de renda de alguma maneira. Ou se ele não tomou no empréstimo consignado, o senhor está fazendo assim, se ele não tomou no empréstimo consignado, ele deveria tomar, porque a taxa é muito menor. O que justifica ele tomar 5,92 e não pegar uma operação cuja taxa média é 2%? Talvez ele precise ser orientado até por mim, pelo senhor, por pessoas que têm acesso a isso daí. É questão de orientação. A outra coisa que o senhor coloca é a questão da agência, que o espaço é muito menor. Olha, lá na prefeitura tinha um posto do Banco do Santander Banespa. Eu pessoalmente vi e acompanhei as obras lá. O layout que ficou dessa instituição que ganhou, e aliás foi pedido por nós mesmos, foi pedido pela própria administração, que fosse maior do que o que tinha. Se qualquer um de nós, o senhor inclusive já deve ter ido lá, se não foi, pode passar, o espaço é maior do que o que tinha antes. As condições de layout da agência que está dentro da prefeitura é maior e melhor do que a que tinha antes do Santander Banespa. Agora, lá na agência, ou aqui, na agência central do Itaú, aí o cliente da prefeitura que vai ser atendido lá, ele entra na gama de clientes do banco. Todos os clientes do banco são atendidos. Ele deixa de ter o atendimento personalizado, o atendimento diferenciado, para entrar na relação de concorrência de atendimento com os outros clientes. Por isso que existe uma agência dentro da prefeitura, para que o servidor seja atendido lá. Mas eu também volto a dizer, vereador, eu acho que essa é uma